Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Vamos orar, abençoados, vamos orar. Fechem seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Nessa noite, mais uma vez, para a Tua glória, e em nome de Jesus Cristo, revela a Tua palavra aos que estão aqui em Santo André, aos que estão ao vivo no YouTube, no Facebook. A minha oração é para que o Senhor dê entendimento a todos, assim como o Senhor me deu. Eu te peço em nome de Jesus, para a Tua glória. E quem pode dizer amém? Diga também: eu recebo sabedoria e entendimento espiritual que Deus me dará pelo Espírito Santo que habita em mim. Amém. 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 E palmas ao Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai. Bom, eu quero ganhar tempo. Glória a Deus pelos que estão ao vivo pelo YouTube agora, em vários grupos de WhatsApp, pelo MGA, no nosso site, na nossa rádio. Rapidinho aqui, só passar para quem não sabe ainda, temos uma rádio online 24 horas, não desliga, 24 horas, o ano inteiro, www.radiomgaonline.com. Você não precisa mais ouvir rádio da lei, pregação da lei, condenação, não precisa mais. Nós temos uma rádio 24 horas online, não desliga. Acaba a força na sua casa, mas a nossa rádio não desliga. É 24 horas, www.radiomgaonline.com. Acessa e baixa o aplicativo no seu celular e 24 horas graça, 24 horas apostolado. Amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Olha, eu tenho um apostolado muito tremendo e maravilhoso. Não é campanha não, tá? Mas eu gostaria muito que você estivesse aqui domingo que vem, que é quando eu vou concluir. Então hoje eu vou dar a primeira parte, porque são 2 assuntos numa mensagem. 2 assuntos numa mensagem. Hoje eu vou falar só de um assunto. Se você não estiver aqui domingo que vem, já vai crescer com uma perna manca, né? Então precisa ouvir o apostolado de hoje e a conclusão domingo que vem. Combinado? Amém? Então eu preciso que você esteja aqui domingo que vem também, para que você conclua esse seminário em graça aí. Amém? De 2 aulas, 2 ministrações. Jaque, por favor, olha lá o assunto, ó. A graça de Deus, não sobe mais não, já que não sobe, né? Sobe, consegue? A graça de Deus versus a vida da fé. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, pode até, tira o tema lá, se conseguir subir, deixa só isso, sobe, se você conseguir subir eu te agradeço. Uma coisa é a graça de Deus. Outra coisa é a vida da fé. Então hoje eu vou falar sobre a primeira parte, que é a graça de Deus. Eu preciso que você esteja aqui domingo que vem, para que você ouça a segunda parte e chegue à conclusão, no perfeito entendimento. Amém, abençoados? A graça de Deus é uma coisa, não tem nada a ver com a vida da fé. Em outras palavras, tem gente que é salvo pela graça e não vive pela fé e não recebe benefícios da parte de Deus. O que o Espírito Santo quer dizer é o seguinte, abençoados: vocês que foram chamados, escolhidos por Deus, todos sem exceção foram predestinados para reinar em vida. A verdade é essa. Só que para reinar em vida, domingo que vem eu vou te ensinar, que é a segunda parte.
Então hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Aí perto de Hebreus, depois de Timóteo. Tito, olha lá, ó. Depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 2, quem já achou, diga amém. Coloca o seu dedo no versículo 11. Tito 2, verso 11. Presta atenção na ministração. Tito 2, 11. Pois a graça de Deus se manifestou. Você vê que Jesus foi chamado de graça de Deus. Quem recebeu? Ficou claro aí? Jesus foi chamado por Paulo de graça de Deus. Porque Jesus é a graça de Deus por nós. Não foi outra coisa. Quando diz pela graça sois salvos, por Jesus você é salvo. Não tem outra maneira. Por isso que ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Está encaixando? Então Tito 2, verso 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Você está vendo a graça de Deus? A graça de Deus se manifestou, ou seja, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, deu a vida eterna, e os homens não estão nem sabendo de nada. Você sabia que tem gente salvo que nem sabe que é salvo? Dá um sinal, você já sabe. Sabia disso aí? Que tem gente que é salvo. Ele nem sabe que ele é salvo. Ele nem entende o que é ser salvo. E quantos que já morreram salvo, pensando que é para o inferno? Você sabia? Porque ele não sabe que ele era salvo. O sistema diz que ele ia para o inferno porque ele jogava futebol. Diz que ele ia para o inferno porque ele assistia novela, assistia televisão. O outro fala que ia para o inferno porque tomou uma cerveja. E por aí vai, um monte de besteira e heresia que se falam. Então as pessoas nascem e crescem pensando que vai para o inferno. Mas na verdade, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E já se manifestou. É os homens que não sabem disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o que o Paulo está dizendo aqui? Que tem gente que é salvo e nem sabe. Quem está entendendo? Eu duvido que você não tem cunhado, primo. Você vai num aniversário, um primo que faz tempo que você não vê. Ele nem sabe. O que ele nem sabe? Deixa o Tito aberto. Abre em Efésios 2. Não fecha o Tito não. Então eu vim falar sobre a graça de Deus versus a vida da fé. Primeiro eu vou falar da graça. E quando se fala da graça, vale te lembrar que a maioria das pessoas nem sabe e nem entende, porque não conhece. Você consegue entender que isso não anula o que Deus fez? Consegue entender isso? O que o sistema fala e falava? Que só é salvo quem aceitar Jesus. Mas é sua mãe, seu avô, seu pai que morreu sem aceitar Jesus. Como é que faz? Você acha que ele não aceitar Jesus está anulando o que Jesus fez por ele? Eu vou te dar uma boa notícia, tá? Nada que você faça ou venha a fazer pode anular o que Jesus fez por você na cruz. Essa é boa, hein? Nada pode anular. Você pode colher as consequências, você pode ir preso, dependendo do que você faz. Você pode ir preso. Você viu aquele rapaz nos Estados Unidos? Recebeu prisão perpétua. Sabe o que isso quer dizer? Que ele nunca mais vai sair da cadeia. Se ele viver 10 anos, 10 anos. Se ele viver 50, 50. Ele numa prisão perpétua. Ele nunca mais na vida vai andar na rua. Perpétua, prisão perpétua. Ele não vai sair por nada da cadeia. Não é lamentável? Não é triste? Para ele, para a família, para todo mundo. Mas isso não anula o que Jesus fez por ele. Ele pode colher
a consequência, mas não anula, não invalida o que Jesus fez. Me dá um sinal, quem consegue entender isso? Oh, diga para o seu irmão, essa é a graça de Deus. É forte essa graça? Não é maravilhosa? Não é poderosa? Porque se esse homem é seu irmão, e se é o seu pai, prisão perpétua para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, e se esse homem é seu filho, sua filha, você vai sofrer porque não vai ver mais, vai sofrer porque seu irmão está na cadeia, enquanto viver, nunca mais vai sair na rua. Ele só vai sair na rua se mudar de cadeia, que ele vai entrar num ônibus e o ônibus do presídio leva para outro presídio. É o único motivo de ele sair na rua, preso, algemado, dentro de um ônibus, de uma cadeia para outra. Mas ser livre igual eu e você, nunca mais na vida ele vai ser. Prisão perpétua. Triste, dura, lamentável, mas é a consequência dos seus atos. E mesmo sendo duro, o efeito do que ele fez, a consequência, mesmo sendo duro, pesado, não anula o que Jesus fez por ele na cruz. Não tem como anular. E a prova é o Lucas 23, do ladrão na cruz, que era um ladrão como esse foi condenado a pena prisão perpétua. O ladrão na cruz, condenado a pena de morte. Tanto é verdade que ele morreu na cruz. Só que ele morreu na cruz, mas morreu salvo. Porque tudo que ele fez, e eu não concordo nem apoio, e nem incentivo, que fique bem claro, né? Não alguém fala assim, eles pregam uma graça lá que pode tudo. Se você não se importar, de repente tem uma consequência de pena de morte, ou prisão perpétua, eu me importo muito. Então Gálatas 6,7, não erreis. Então procuro não errar, para que eu não colha do que eu venho a plantar. Está entendendo? Só vai colher o que plantar. Como é que eu vou receber pena de morte se eu não matei ninguém, não estuprei ninguém? Então eu não vou receber. Então Romanos 13, então a lei de Deus é justa. O que eu falei? A lei de Deus é justa. Mas se eu não matei ninguém, como que eu vou ser preso? Prisão perpétua. Se eu não roubei, não assaltei, não estuprei, como é que eu vou receber pena de morte se eu não fiz isso? Então Gálatas 6, não erreis. O que plantar, vai colher. Então o ladrão na cruz colheu o que ele plantou, porque ele era um ladrão, ele era um malfeitor, e a pena dele foi ser pendurado na cruz. Se ele vai morrer ou não, o problema dele. A pena dele é ser pendurado na cruz. É claro que morreu, né? Porque não aguentou. Diga comigo. Mas isso não invalidou a graça de Deus por ele. Me dá um sinal quem consegue entender que isso não quer dizer que Deus apoia, Deus concorda com tudo que o ladrão fez. Você consegue entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas isso não anulou a graça de Deus por ele. Então eu falei para você abrir Efésios 2. E não feche o título. Deixa o título 2 aberto, tá? Deixa o título 2 aberto. Abre em Efésios 2. Coloca o seu dedo no verso 8. Que é um texto que a gente quase não lê. Muito difícil aqui no MGA ler Efésios 2:8. Então, Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Como que é a salvação? Para quem se batizar nas águas? Para quem fizer um jejum? Para quem subir no monte? Fica claro que a salvação é pela graça. Agora o título 2:11 que eu falei para você não fechar, ó. A graça de Deus se manifestou trazendo o quê? Trazendo o quê? Diga Efésios 2:8. O que diz Efésios 2:8? Pela graça sois? Não é a mesma coisa que Paulo disse para os Efésios? Não é a mesma coisa que ele disse para o Tito? Está claro ou não está claro? Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Efésios 2:8. Se trouxe salvação, então pela graça sois? Essa é a graça de Deus. Cadê o tema, Jaque? A graça de Deus versus a vida da fé. Pastor, então o ladrão na cruz salvo. E esse homem que recebeu nos Estados Unidos prisão perpétua, pela graça,
salvo. Só Deus sabe disso. Mas por graça, salvo. Mas coitado dele. Não, isso é outro assunto, abençoado. Eu não posso estar nessa área. Eu não sou juiz, não fui eu que dei a pena. Então isso é outro assunto. Eu vim falar sobre a graça de Deus. E eu vim falar que não há nada que o homem faça, fez ou possa fazer que anule a graça, ou seja, a morte de Jesus por alguém. Não há nada. Não há nada. Ah, eu vou pular de um prédio, quero ver. Você vai morrer. Mas você não vai tirar a salvação que Jesus te deu. Ah, então eu vou sair matando, roubando, estupando. A polícia vai te pegar, prisão perpétua, pena de morte. O bandido vai te dar um tiro, a polícia vai te... Mas não vai anular o que Jesus fez por você. Isso está claro em sua mente, que nada anula o que Jesus fez. Está claro na sua mente isso aí? Você vê que não tem nada a ver com a vida da fé. Está percebendo? A graça de Deus não tem nada a ver com a vida da fé. Está cheio de maconheiro, ladrão, bandido, assaltante, prostituto, está cheio. Você concorda? Claro que não. Muita coisa eu não concordo. Você acha que eu vou concordar com um assaltante? Se Deus disse não roubarás? Você acha que eu vou concordar com um assassino? Se Deus disse não matarás? Como é que eu vou concordar com um assassino, irmão? Você acha que eu vou apoiar um assassino? Você acha que eu vou apoiar um assaltante, um bandido? Nunca! Só estou explicando que o que ele faz, entre parênteses, e Deus não apoia nem concorda, muito menos eu, e eu penso que vocês também não, fecha parênteses, isso não anula o que Jesus fez por ele. Nada anula, nada. Jesus disse, está consumado. Derramei o sangue, agora não tem mais jeito, hein? Já derramei o sangue, já remi os pecados, já reconciliei com Deus, agora não tem mais jeito. Mas... não. Assunto social é outra coisa. Assunto social. Ele roubou para tomar uma cervejinha. Ele está roubando um celular só para tomar uma cervejinha. Isso é um assunto social. Ele roubou um celular que vale 5 mil e vendeu por 50 reais porque ele está desempregado. Isso é assunto social. Não tem nada a ver com a salvação. Tem nada a ver com a salvação. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu não estou dizendo que eu concordo. Eu estou te falando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não mistura. Se ele vai ser preso, se ele vai morrer, se ele vai ficar aleijado, paralítico. Isso é outro assunto que não tem nada a ver com a graça de Deus, que é o que Jesus já fez por ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus pela graça de Deus. Então diga, glória a Deus. Glória a Deus. Pela graça de Deus. Não é glória a Deus? Porque e se esse bandido é o seu filho que morreu? E se esse ladrão, se esse assaltante é o seu primo, seu pai, sua mãe, sei lá quem? E aí? E se é? Pastor, eu fui nas igrejas da lei e falaram que o meu filho foi para o inferno. O que aconteceu com o seu filho? Ele era assaltante, bandido, morreu. Não. Falaram que ele morreu? Não, falaram que foi para o inferno. Não, isso aí não pode falar. Se falar que ele morreu, morreu mesmo porque tomou um tiro, morreu, enterrou. Morreu, é verdade. Mas foi para o inferno, não pode falar. Como é que fala uma coisa dessa? Não, mas ele era ladrão. Fala para o seu irmão. E o ladrão na cruz? A mãe que teve um filho ladrão está tendo um alívio do Espírito Santo agora, hein? Você está vendo a graça de Deus? Quem está enxergando a graça de Deus? A mãe que teve um filho bandido que morreu, trocando tiro com polícia, morreu nas drogas, está recebendo um alívio do Espírito Santo agora. O pai recebe um alívio agora. Porque o pai não tem nada a ver com isso. Com o que o filho fez na carne. E está aqui na terra. Romanos 13 diz que tem polícia, que tem autoridade. Quem está entendendo? Diga comigo, graças a Deus, que nada, absolutamente nada, anula a graça de Deus. Diga, nada pode anular o que Jesus já fez. Não esquece o já, hein? Diga, nada pode anular o que Jesus já fez. Já morreu ou vai morrer? Então agora não tem mais jeito.
Filho da perdição, preparado para a perdição. Mas não é da perdição, é filho da salvação. Mas na carne era ladrão. Olha o ladrão na cruz, o exemplo que ele deu da graça. Está separando aí, irmão? Dá um sinal quem está separando. Está entendendo? Filho da perdição é filho da perdição. Mas meu filho matava, roubava, fumava. Irmão, o ladrão na cruz, você acha que ele era o quê? Um pastor? Ele era um ladrão. Ele era um assaltante. Ele era um bandido. E se ele foi condenado à morte de cruz, eu arrisco minha vida a dizer que ele não roubou um par de chinelo. Você acha que um juiz vai condenar alguém à morte de cruz só porque pegou uma manga no terreno do vizinho? Uma goiaba? Quem consegue entender? Você consegue entender que ele deve ter feito muitas coisas, muitos crimes? Se ele pegou um tênis no varal, dá uns tapas na orelha dele, vai embora, vagabundo. Resolveu, não é? Mas se ele foi condenado à morte de cruz, ladrão, bandido, perigoso, consegue entender isso? E mesmo ladrão, bandido, perigoso, salvo pela graça. Glória! Olha onde chega a graça de Deus, hein? Eu estou dizendo aqui que eu apoio, que eu concordo com um bandido assaltante? Não. Eu estou dizendo aqui que Deus concorda com um assassino? Não. Se ele disse não matarás. Quem está me entendendo? Para não misturar as coisas por aí e dizer coisa que eu não falei. Eu estou te mostrando a graça de Deus. Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Agora eu não estou mexendo em sociologia. Sociologia, a carne, a natureza carnal. Morreu porque era mentiroso, morreu porque tinha 3, 4 amantes, o marido dela descobriu, deu um tiro. Eu não estou mexendo nisso aí. E não tem isso na terra? E quantos que já não morreu? Quantos que não morreu? Descobriu que foi corno, foi lá e matou. É ou não é? Então essa área aí Deus não entra. E o travesti que está na avenida aí rodando bolsinha, o cara vai lá e mata ele. Não tem isso também? Quem que vai mexer nessa área? E a prostituta? Pastor, você está apoiando? Não. Você concorda? Não, porque nem Deus concorda. Nem Deus concorda e apoia a prostituição. Mas a Maria Madalena não era prostituta? Olha onde chega a graça de Deus. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Então nós já lemos Efésios 2,8. Nós já lemos Tito 2,11. Agora vai para Romanos capítulo 4, porque hoje eu quero falar da graça de Deus. Aí domingo que vem eu vou te ensinar a segunda parte. Aí, irmão, aí vai ficar completo. Porque a minha vida, Maria, pega essa frase, hein? A minha vida hoje é completa. Não me falta nada, Maria. E quando eu digo não falta nada, não estou falando de dinheiro, de roupa, não é isso aí. Não falta nada diante de Deus. Minha vida está completa. Eu não tem nada errado na minha vida. Não está faltando. No tempo da lei faltava. No tempo da lei, mesmo fazendo cumprir a lei certinha, tinha coisa que não encaixava. Pô, mas isso aqui não está certo. Quebrou o jejum. Isso aqui, aquele não morreu sem batizar. E esse aceitou Jesus, o outro morreu sem aceitar. Então na lei não encaixava as coisas. Hoje em graça a minha vida está completa. Não falta nada. Está perfeita. E eu vim aqui te ensinar a ter uma vida assim também. E se chama graça apostolada. Olha lá, o Romanos capítulo 4. Hoje eu vim falar da graça. Hoje eu vim falar da graça de Deus. O cara nem sabe, hein? O cara nasce, cresce, muitos morrem e nem sabe, Romanos 4,25, que Jesus morreu pelos pecados dele e ressuscitou para a sua justificação. O cara nasce, cresce, morre e nem sabe disso. E você acha que só porque ele não sabe vai anular o que Jesus fez por ele? Claro que não, consegue entender? Claro que não, abençoado. Só ele que não sabia que tudo já está consumado, que pela graça sois salvo. Tito 2,11, que a graça se manifestou trazendo salvação. Ele morreu
morre sem conhecer a Bíblia. Eu duvido que você não conhece alguém que morreu sem conhecer o que nós conhecemos. Talvez o seu avô, lá na Bahia, lá no meio do sertão, eu puxava água no balde, né? E tinha que andar com a lata d'água na cabeça lá longe, porque nasceu, cresceu, morreu e nunca nem soube de Tito 2,11. É ou não é verdade? E por causa disso ele anulou a graça de Deus. Não tem como anular Romanos 4,25. Veja na sua Bíblia, não tem como anular, Elaine, porque o verbo está no passado. Romanos 4,25. Ele foi entregue por nossos pecados. A versão atualizada. Ele morreu. Ele quem? Jesus. Ah, mas e agora? Não, agora já morreu. Não mais o que, irmão? Irmã, não mais o que? Não, mas aqui ele já morreu. Isso não vai mudar. E ele não só morreu, ele ressuscitou. Aleluia. Nossa, mas eu nem sabia, meu pai morreu. Não, pastor, eu estou sabendo disso hoje, meu avô morreu, eu nem sabia. Irmã, dá glória a Deus pela fé que seu avô era ovelha, salvo pela graça, só não conheceu o Evangelho. Isso não quer dizer que ele não foi salvo. E se ele morreu na ignorância, isso não quer dizer que ele anulou o que Jesus fez por ele, que foi Romanos 4,25. Nada, vou falar mais uma vez, nada pode anular o que Jesus já fez na cruz. Nada. Sabe o que é nada? Alguém pode entrar aqui e falar: eu não concordo. Vai mudar alguma coisa? Não. Pode entrar um satanista aqui agora. Eu sou satanista do 5º grau. Pode ser do 200 graus, irmão. Nada vai mudar o que Jesus já fez. É ou não é verdade? É verdade. Por isso que ele disse que tudo já está consumado. Então, nessa noite eu vim falar sobre a graça de Deus. Olha a graça de Deus em Romanos 4,25. Que ele foi entregue pelos seus pecados. Você sabe? Glória a Deus. E o seu avô que morreu sem saber? Fazer o quê? Dá glória a Deus também, porque isso não impede, ou não atrapalhou, ou não anulou o que o Jesus fez por ele também. Ele só morreu sem saber. Mas pela graça sois salvos. Eu só vim te falar da graça, irmão. Eu só vim te falar da graça. Olha, tinha uma mulher aqui na igreja que o pastor da lei disse que a mãe dela tinha ido para o inferno. Você quer coisa pior que sua mãe morrer, que não é fácil. E aí você vai falar com o pastor, pensando que é um homem de Deus, que vai te consolar, que vai orar por você. O pastor pega e fala que sua mãe foi para o inferno. Pelo amor de Deus, não consigo acreditar. Já pensou, minha mãe morreu, eu chorando, moído, sofrendo. Ô pastor, desculpa te falar a verdade, mas se ela não aceitou Jesus, ela morreu e foi para o inferno. Ô pastor, mas minha mãe não está sabendo de nada, ela morava na roça, no meio do mato, ela não está nem sabendo de Jesus. Você sabe quantas pessoas existem na terra que nem sabem de nada? E vocês têm que entender que não é porque ele não sabe que a graça ou a salvação está sendo anulado. Nada anula a salvação. Salvação é pela graça. Já foi dada. Diga glória a Deus. Quem é que teve um parente que morreu sem aceitar Jesus? Diga glória a Deus aí, irmão. Um pai, uma mãe, uma avó, um vô, uma tia, um filho. Oh, eu vim te falar da graça de Deus. Aonde ela chega? Vamos limpar a mente, vai. Vamos limpar a mente. Porque eu temo que alguém tenha algum resíduo da lei ainda. Vamos limpar a mente. A salvação foi dada por graça. Já foi dada. Mas ele não aceitou. É esse resíduo da lei que eu estou falando. Mas ele nunca foi numa igreja. É esse que é o resíduo da lei que eu estou falando. Vamos limpar a mente. E como que se limpa a mente? Com Tito 2,11, com Efésios 2,8. Quando você entende que a salvação é pela graça,
Efésios 2:8. Quando você concorda, quando você aceita que a salvação foi dada, se manifestou. Tito 2:11. Quando você recebe e você vive em paz. Meu filho morreu, mas eu creio, Senhor, que a tua graça foi maior e ele é salvo pela tua graça. Ele não merecia, pagou pelos erros dele, mas salvo pela sua graça. E se alguém se levantar e falar, onde se viu falar isso? Está aqui na ponta da língua. É só ler Lucas 23:43. Porque se você não aceita que um ladrão hoje é salvo, então você não aceita o ladrão da cruz, que foi salvo. Porque ladrão é ladrão, independente do tempo. É ou não é verdade? E se você acha que a salvação é só para quem está na igreja, só para quem está cantando, tocando, orando, culto de oração, culto de louvor, se você acha que a salvação é só para quem está na igreja, para quem confessou Jesus como Senhor, eu quero te lembrar que muitos seres humanos na terra já morreram e não deu tempo nem de confessar. Esses dias entraram num submarino lá, o submarino entrou e programaram que ele fosse voltar, e com 2 horas e pouco acabou o ar e todo mundo morreu. World Trade Center, as 2 torres gêmeas, tinha gente lá no prédio. Quando o avião bateu, a torre veio abaixo, morreu incontáveis pessoas. Você acha que todo mundo que morreu tinha aceitado Jesus? Quando o Titanic afundou, mais de 1.500 pessoas morreram. Você acha que todos eram da igreja batista? Você acha que todos tinham se batado nas águas? Você não consegue entender que o ser humano, um vai para lá, o outro vai para cá, e um não está sabendo de nada, e o outro nasce no meio do mato, e o outro está no submarino. E a morte chega sem avisar. E se não fosse a graça de Deus? Glórias a Deus. O que ia fazer? Me dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando da graça de Deus. Tira o ranço da lei. Tira o resíduo da lei de achar ou de pensar que a salvação é para quem merece alguma coisa. Também, claro, pastor. O pastor morreu, ele é salvo. O seu vizinho morreu, não é. É porque o pastor tinha 30 anos de ministério e o seu vizinho nunca foi na igreja. Então por isso que ele não é salvo? Que péssima dedução que você está fazendo, se pensar assim. Porque não é assim que Deus é. Já começa que Deus não conhece ninguém segundo a carne. Já começa por aí. E em segundo lugar, que a salvação foi dada por graça aos filhos de Deus, às ovelhas, aos escolhidos, aos eleitos, aos predestinados. E é preciso entender que os eleitos estão vivos na terra. E a qualquer momento pode morrer. Pegou um trem para ir trabalhar, o trem capotou, bateu, morreu. A vida não é assim. Eu tinha um amigo que jogava bola comigo, amigo mesmo, jogou no Abençoado Futebol Clube, jogava comigo, lateral direito, morava aqui numa Maravilha. Sabe como que ele morreu? Trabalhou 2 noites, e trabalhou virando a noite, muito cansado, trabalhava na Anchieta, lá no Riacho Grande, e virou a noite, virou outra noite, e veio embora, saiu às 6 da manhã, morrendo de cansaço. Não é que ele dormiu na moto? Amigo meu, jogava no Abençoado com a gente, e dirigindo a moto. Como é que a pessoa consegue dormir numa moto e um vento? Mas 2 noites sem dormir, virado, acordado o dia inteiro trabalhando, a noite inteira, a madrugada inteira, e está dormiu, bateu atrás de um caminhão, morreu na hora. Como é que faz com isso aí? Eu tenho muitos casos. O outro não está sabendo de nada, pegou o avião cai e ele morre. A vida não é assim? O outro foi atravessar a rua, não está sabendo de nada, soltou um pneu do caminhão, o pneu veio bateu na cabeça dele, matou ele na hora. Como é que faz com esse aí, hein? A vida não é assim. A vida não está cheia disso. De pessoa que vai atravessar a rua e morre, pega o ônibus. Você viu esses dias o ônibus que o motorista deu um branco, morreu, deu um infarto? O motorista dirigindo um ônibus, deu um infarto, entrou na casa, acabou. E quem está dentro do ônibus? Que não está sabendo de nada. Você não está percebendo que Deus já resolveu tudo isso antes? Aleluia! Você não está vendo que ninguém pega Deus de surpresa, irmão? Pastor, mas e se meu filho morrer? Pela graça sois salvo. Pastor, meu marido teve um infarto.
salvação foi manifestada a todos. Tito 2,11. Você não está percebendo que Deus já resolveu isso de antemão, para que se morrer no meio da rua, o avião caiu, o submarino afundou, você não está percebendo que Deus já proveu a salvação? Essa é a graça de Deus. E quando desgraça, fica nítido e claro que não é por merecimento. Porque está na igreja, porque é pastor, porque tem 30 anos, porque canta no coral, porque ora, porque... Não, irmão, tudo isso aí é merecimento. Eu sirvo a Deus há 30 anos. Eu não passei a ser salvo depois que eu comecei a servir a Deus. Eu já nasci salvo, porque eu nasci debaixo da graça, da nova aliança. Faz 30 anos que eu sirvo a Deus. Ah, mas se você morresse antes, mesmo que eu não entendia e que eu não conhecia, já tinha Efésios 2,8, que diz que pela graça eu já era salvo. Essa é a graça de Deus. Então você consegue perceber que se você ler Romanos 4,25, já teve muita gente que já nasceu, cresceu e morreu sem entender, sem conhecer, sem saber de nada. Quantos seres humanos estão aí crente que é pecador? Está crente que é um pecador? Romanos 4,25. Jesus já morreu pelos pecados dele e já ressuscitou para justificar ele. O cara nasce, cresce, morre e não sabe que já está como? Justificado diante de Deus. Também, como que ele vai saber? Primeiro, nunca leu. Segundo, mora no meio do mato, no sertão, nem Bíblia não tem. Terceiro, analfabeto. Quarto, nasceu na macumba, no espiritismo. A mãe e o pai eram do candomblé. Como é que ele vai saber que ele é salvo se nem Bíblia tem lá? Você não está vendo que Deus já arrumou tudo isso aí antes? Você está percebendo, abençoado? Você acha que Deus vai esperar alguém sair da macumba para virar evangélico, para depois ser salvo? Pegou? Vê se tem lógica uma coisa dessa. Você pegou? Você acha que Deus vai esperar? Por isso que o ladrão na cruz, mesmo sendo ladrão, foi salvo. Por quê? Você acha que Deus vai esperar o cara se converter? E as más companhias? E as drogas que ele usa? Então ele pode morrer a qualquer hora. Sabendo disso, Deus foi na frente. Deixa eu já dar para ele a vida eterna, porque se ele andar na carne, pelo menos pela graça ele já é salvo. Se ele vai ouvir a segunda parte, eu não sei, mas ele já é salvo. Dá um sinal, alguém entendeu? Está claro que Deus foi na frente e já arrumou? Agora vamos falar um pouquinho do contrário. E se não fosse assim? O homem nasce, um vira maconheiro, outro vira ladrão, outro vira bandido, assassino, macumbeiro, traficante, do candomblé, da magia negra, satânico. Como é que faz isso aí? Só quem aceitou Jesus foi ser salvo? Então dá para contar quantos tem no céu. Claro. Olha o tamanho do mundo, a face da terra. Você consegue entender que tem mais pessoas que não estão sabendo de nada, que nem Bíblia não conhece? Quem está entendendo? Bombeiro, polícia, todos os médicos, dentista. Um nasce no budismo, o outro nasce no japonês, lá no Hare Krishna. Não está sabendo de nada. E se a salvação não fosse pela graça, como que ia ser? Só quem aceitou Jesus. Tem cabimento um entendimento desse? Uma burrice dessa? Não, que a burrice, que é o que Deus não foi, né? Diga comigo, Deus foi muito sábio e amoroso, e nos deu a vida eterna antes. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Muito maravilhoso entender a graça, abençoados. Muito maravilhoso entender. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus a nós. 2 Timóteo, olha lá, capítulo 1. Pode fechar o Tito, pode fechar o Efésios, pode fechar o Romanos. 2 Timóteo, capítulo 1. Coloca o dedo aqui no verso 8, para que eu não comece a frase pela metade. 2 Timóteo 1, verso 8. Paulo diz:
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvará, quem sabe, talvez um dia. Olhem para mim, irmãos. Vocês conseguem imaginar como que eu fiquei, eu, filho de pastor da lei, quando eu li pela primeira vez 2 Timóteo 9, que eu descobri que ele já tinha me salvado, e eu que não sabia de nada? Você consegue entender como que eu fiquei? Já assistiu o filme do Máscara? Olha os meus olhos. Quando eu li 2 Timóteo 1,9, 2 Timóteo 1,9, que nos salvou. Como que ele salvou? Ninguém falou isso para mim ainda. Eu sou filho de pastor. Fui na igreja batista, o pastor não falou. Fui na assembleia, o pastor não falou. Eu fui na Universal, fui na Quadrangular, fui em 200 igrejas presbiterianas, nem metodista, ninguém falou nada. Peraí. 2 Timóteo 1,9. Quer dizer então que ele já salvou? É eu que não estava sabendo? Não, eu falei de novo. 2 Timóteo 1,9. Nos salvou. E aí o Espírito Santo me diz: não, ele não só salvou, ele fez algo também a mais. Não só salvou. Ele falou: lê o texto 9 completo. 2 Timóteo 1,9. Nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E outra coisa que eu não sabia: e a graça que nos foi dada, já foi dada, hein? Você não sabia, você nunca ouviu, você nunca leu, era analfabeto, seu avô já morreu, não está sabendo de nada, né? Não tem problema. A graça já foi dada antes dos tempos eternos. Eu não tinha nem nascido. Aleluia. Essa é a graça de Deus. Oh, diga bem forte: essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Bom, coloque o seu dedo no verso 9. Se a graça te foi dada antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo, isso quer dizer que quando você nasceu, você já nasceu? Salvo. Nasceu salvo, porque a graça foi te dada antes de nascer. Cante comigo. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. O que Paulo disse em Filipenses 2? Que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Para você aplaudir. Agora, por que Jesus é o nosso Senhor? Nas igrejas da lei, lá Jesus é o Senhor se a pessoa o aceitar. Aqui não. Em graça não. Por quê? Porque eu já nasci como Ele, meu Senhor. Porque Ele me deu a graça antes da fundação do mundo, antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, eu já era dele. Então, eu sou servo e Ele que é o Senhor. Eu não tive que aceitar Ele para Ele ser o meu Senhor. Eu já nasci servo, e quando nasci, Ele já era, porque sempre foi Senhor. Então, não existe de agora em diante Ele é o teu Senhor. Por isso que Paulo disse em Colossenses que tudo foi feito por Ele e para Ele. Principados, potestades, coisas visíveis e invisíveis, tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele. Desde antes da fundação do mundo, Ele já tinha te predestinado para ser salvo em Cristo Jesus. Quando você nasceu, você só nasceu para cumprir um propósito de Deus. Por isso, pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é o que está escrito? Alguém aqui consegue perceber como que as coisas se encaixam? Efésios 2,8: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Deus de toda glória. E quando é que foi dado esse dom? Segundo Timóteo 1,9. Antes da fundação do mundo. Eu nasci em 1967. Fica óbvio, claro, que quando eu nasci, ele já tinha morrido na cruz, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha me comprado com seu sangue, ele já tinha me salvado pela sua graça. Está claro ou não está claro que já nascemos salvos? Que maravilha, né? Vamos ler mais um texto aqui. Efésios capítulo 2, por favor. Esse segundo Timóteo 9 é tremendo, né? Me salvou. Eu não estava nem sabendo de nada. Mas tem lógica, né, Helena? Tem lógica por quê? Por que está escrito me salvou ainda que eu não sabia? Me salvou porque quando eu nasci ele já tinha morrido. E ele salvou quando ele morreu. Ele não salvou quando eu nasci. Ele não salvou quando eu o aceitei. Ele salvou quando ele morreu. Está claro ou não está claro? Claro. Está claro aí? Essa que é a graça de Deus. Vamos comigo aqui, Efésios 2. Quem já achou Efésios 2, diga amém. Coloque o seu dedo no verso 5. Você vai ver a graça aqui. Hoje eu vim falar sobre a graça de Deus. Semana que vem você não falta, por favor, que eu vou te falar a segunda parte. Para que você tenha uma vida completa, uma vida verdadeira, plena, uma vida completa, perfeita. Falta a segunda parte, domingo que eu vou falar. Eu vou te explicar. Hoje eu estou te mostrando a graça de Deus. As pessoas nascem na graça, os filhos de Deus já nascem salvos, mas a maioria não está nem reinando em vida, não tem anjos em favor, depende dos anjos de misericórdia. O que seriam os anjos de misericórdia? Só para não deixar morrer antes do tempo. Talvez muitos de vocês andaram assim, até receber a graça e o apostolado. Anjos de misericórdia, né? Aqueles anjos que guardam os bêbados. Você já viu algum bêbado deitado na rua assim, na calçada? Quem já viu? Você não percebe que nenhum carro atropela bêbado? Interessante isso, né? O bêbado fica com a cabeça na calçada e as pernas na rua. Já viu? Passa caminhão, passa carreta, passa cegonha, passa o ônibus. Ninguém rela do bêbado. O anjo de misericórdia está ali agora, porque ele está inconsciente. Ele está bêbado, então ele está ali inconsciente. Os anjos de misericórdia o guardam. Mas depois que ele recebe a graça apostolada, os anjos de misericórdia vão embora. Por quê? Entre a segunda parte que eu vou falar domingo que vem. Pastor, então é uma maravilha o anjo de misericórdia, hein? Não. Maravilha entre aspas, porque você não reina em vida. Você continua bêbado, sofrendo, se lascando na vida. Você só não morre antes. Você só não morre antes. E as pessoas passam e as pernas na rua e a cabeça na calçada. Na curva. Passa o caminhão, passa o ônibus, não atropela, não acontece nada. Difícil você ver um bêbado com um raladinho na testa. Não é difícil? O bêbado não acontece nada com ele. Mas vai você ficar bêbado, você se lasca na vida. Se você ficar bêbado, você está perdido, irmão. Porque você já não tem mais anjo de misericórdia. Você já vai entrar aqui na segunda parte, ó, que é só domingo que vem. Então você já não tem mais anjo de misericórdia. Porque você já não está mais na inocência e nem na ignorância. Deus está esperando algo de você. Aí ele falou, anjos de misericórdia, pode vir embora, que agora ele já está na igreja. Agora ele já tem uma Bíblia. Agora ele já tem um pastor. Ele não é mais um bêbado caído na sarjeta. Anjos, por favor, pode vir para cá. Senhor, e ele? Não, deixa lá que agora ele tem um pastor. Mas o pastor vai ensinar ele domingo que vem. O problema é que tem uns preguiçosos aí que estão pedindo a Deus para mandar os anjos de misericórdia de novo, mas eles não voltam. Está pedindo, eu sei. Está pedindo, mas eles não voltam mais. Ó, é bom você aprender isso, Maria. Os anjos de misericórdia são enviados por causa dos que estão na inocência. Por isso que criança cai do terceiro, do quarto andar e não quebra, não morre, não acontece nada. Já viu isso?
Por causa dos anjos de misericórdia. Vai você com 80 quilos pular do terceiro andar, o que acontece? Está lascado. Não é, irmão? Mas a criança cai, não acontece nada. A criança cai do terceiro andar. Pá, levantou assim. Como caiu do terceiro? Com a criança não acontece nada. Porque os anjos estão ali com ela. Vai você lá, está escrito, aos seus anjos dará ordem a meu respeito, pula aqui, vai pular para você ver, vai. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A criança não tentou, era uma criança inocente, caiu, não morre, não acontece nada. Alguém já viu isso? Essa é a graça de Deus. Mas depois que você conhece, depois que você entende a graça, aí você já jogou videogame, irmão? Aí você vai mudando de fase, né? Já jogou videogame, irmão? Aí vai mudando de fase, né? Vamos ler aqui Efésios 2, verso 5. Por isso que tem gente que queria que eu fosse um guru, né? Você sabia que tem gente... Quem que deu risada? Tem gente que queria que eu fosse um... Sabe o que é um guru, né? Sabe o João Bidu e tal? O Liger Já. Lembra do Liger Já? Walter Mercado, né? Liger Já. Então as pessoas... Tem gente que... Não são todos, mas um ou outro queria que eu fosse um guru, né? Tipo assim, pastor, eu estou pensando em casar, o que você acha? Não tem nada a ver com isso, não sou engraçado. Pastor, eu vou viajar amanhã, e você acha que eu posso viajar amanhã? Pastor, eu estou pensando em comer um frango amanhã, o que você acha, como um frango ou como... Não, as coisas mais absurdas da vida, isso são pessoas que... Bom, vai ser ensinado domingo que vem, né? Então você não pode... esperar, crer ou pensar que eu sou um guru, porque eu não sou um guru, abençoado. Posso ouvir amém? Pastor, estou com uma dor no joelho aqui. Pastor, estou com uma dor aqui no meu pé. Pastor, estou com uma dor. E se o pastor morrer, o que você vai fazer? Pessoas que têm o pastor como um guru. Está entendendo? Efésios 2:5. Efésios 2:5. Olha lá. Estando nós, como nós estávamos ainda... Você quer ver a graça de Deus? E a maioria das pessoas não sabe disso, hein? Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos... Olha a graça, ó. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. As pessoas nem sabem, ó. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. As pessoas nem sabem. Você acha que o adolescente que está jogando videogame a madrugada inteira, você acha que ele sabe disso aqui? Hã? Adolescente que só quer saber de balada, só quer saber de sambão, de forró, sertanejo, só quer saber de... Você acha que ele sabe disso aqui? Mas a graça foi dada antes. Mesmo que ele não sabe, mesmo que ele não conhece, mesmo que ele não entende, já está estabelecido diante de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Essa é a graça. Verso 5. Estando morto, ele deu vida. Não estou nem sabendo de nada, mas ele deu vida. E não só deu vida, ele ressuscitou porque estava morto. Pela graça, a pessoa não sabe de nada. Não está cheio de gente que não sabe de nada? Tem ou não tem, pessoal? Vai ver seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu vizinho, seu primo. Não é verdade que não sabe de nada? Eu estou lendo aqui o que já aconteceu. Não vai acontecer um dia se o seu filho vir para a igreja. Já aconteceu. Vamos ler mais um texto aqui? João capítulo 10, para terminar. João capítulo 10. As pessoas não sabem disso. Quer dizer, não conhecem a graça. Diga, mas nós já conhecemos a graça. É porque você congrega, você tem um pastor, você tem uma Bíblia, então você já conhece a graça. Então, domingo que vem nós vamos trocar de fase. Amém, abençoados? Amém.
Já jogou videogame, né? Domingo que vem nós vamos jogar de fase, né? Vamos mudar de fase. Olha lá. João capítulo 10. Vamos terminar com João 10, que eu tenho muito texto para ler, mas não ia dar tempo. João capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 10. Coloca o seu dedo aí no verso 28. João capítulo 10, verso 28. O que Jesus disse? João 10, 28. O que Jesus disse? Eu lhes dou, se ele aceitar, a vida eterna. Não tem se ele aceitar? Não, vou ler de novo, ó, é João 10, 28. Ó. Eu lhes dou, se ele aceitar e se batizar nas águas. Não está escrito isso? Como é que está escrito então? Quero ouvir vocês. João 10, 28. Para aí. Mas dá como assim? Do nada ele chega lá e dá. Nem perguntou se você quer. E você sabe por que ele te deu sem te perguntar? Porque você precisava. Você entendeu? Ele não perguntou se você quer. Tem algo mais importante que querer. Era precisar. É irrelevante se você quer ou se você não quer. A questão é que você precisava. Então ele te deu. Isso é graça, irmão. Isso é graça, irmão. Isso é graça, irmão. Você está vendo a pessoa, a cara dela mostra que ela está com fome. Os pés tudo preto. As roupas, o cabelo. Você está percebendo que ele está com fome. Você vai perguntar se ele quer um prato de macarronada com frango. Você não está percebendo o que ele precisa. Será que tem alguém entendendo o que é a graça aqui? Você não vai chegar no mendigo de rua, você está vendo o cara lá, ó, 4, 5, 6 dias, engrungido na coberta. Você está vendo, não toma banho, não tem escova de dente, não penteia o cabelo, está com fome, você está vendo. Não, você não vai chegar nele. Você quer que eu te traga um... Não, você não vai fazer isso, né? Você não vai perguntar se ele quer, né? Porque Jesus não perguntou se nós queríamos ser salvos. Ele nos deu a salvação. Vamos ficar de pé, senão eu vou ficar aqui até as 4 da manhã, tem muito assunto, né? Deu para vocês perceber aqui o que é a graça de Deus? A graça é algo que se pede? Não, é algo que se recebe. Por isso que Romanos 1,5 começa como? Pedimos a graça apostolada ou recebemos a graça apostolada? Quem é que está entendendo? Feche os seus olhos. Se você entendeu a graça, você vai agradecer a Deus. Já deve estar agradecendo já, não? Se você entendeu o que foi a graça, te salvar antes de você nascer. Se você entendeu o que foi a graça, você já está agradecendo a Deus. Senhor, como é que eu vou te agradecer pelo que o Senhor fez por mim? Como é que eu vou te pagar? Senhor, o que eu vou falar aqui agora? Eu li textos que eu estava morto. O Senhor me deu vida. O morto não pede. O morto está morto. E o Senhor me deu vida. Ah, Espírito Santo. Senhor, é até uma vergonha eu te falar obrigado. Porque o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. Nos salvou pela sua graça, nos deu, não perguntou se queríamos, nos deu a vida eterna. O Senhor disse, eu vos dou a vida eterna. O Senhor deu sem ninguém pedir. Isso é amor, isso é graça, abundante graça. Obrigado, Espírito Santo, que essa graça que foi revelada em Jesus, que nos deu, que imputou em nós. Ah, que amor é esse, Senhor? Nós éramos como mendigos, passando fome na rua, e o Senhor não nos perguntou, o Senhor nos deu o alimento, nos cobriu com vestes, nos deu pão e água, saciou nossa fome
e a nossa sede, a minha alma tem sede de Deus, pelo que o Senhor fez em mim e por mim, graças te dou. Espírito Santo, que me fez entender o que Jesus fez por mim, por nós, e está feito, e nada e nem ninguém pode anular o que Jesus já fez. Se não concordam, não tem problema. Por isso que Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Claro, porque mesmo que eles faziam, não podia anular o que Jesus fez na cruz. Então só restava perdoar a ignorância deles, por não saber o que estava fazendo, porque senão jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Espírito Santo, que me fez entender a graça de Deus em Cristo, eu te louvo, eu te louvarei, eu te exalto e eu te exaltarei, eu te reconheço e eu te reconhecerei. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, não porque eu te aceitei, não é mérito meu não. Tu és o meu Senhor porque eu fui feito para a tua glória. O Senhor me escolheu antes da fundação do mundo e em amor me predestinou segundo o seu propósito. Tu és o meu Senhor não por causa de mim, tu és o meu Senhor porque o Senhor sempre foi o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Levante as suas mãos para reconhecer o que Deus fez por você. Tirou você do Egito, da escravidão, te revelou a graça, o apostolado, deu ordem aos anjos ao seu favor. Abba, Pai, quão grande é o meu Deus, poderoso é o meu Deus. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, em tudo eu dou graças. Eu não sabia que era alguém e que tudo coopera para o meu bem. Te amo, Senhor, pela graça revelada, graça, abundante graça. Ah, Senhor, que não considera a ignorância dos ignorantes, porque ainda não foram revelados a eles, como a nós. Espírito Santo de Deus, para a tua glória, o Senhor que habita em nós e que nos dá esse entendimento, o Senhor é glorificado em nós, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. De fato nós nascemos para a sua glória. Não houve nenhum mérito humano. Tudo começou com o Senhor e terminou com o Senhor. O Senhor nos criou como nosso Pai. O Senhor nos salvou como nosso único Salvador, porque não há e não havia outro, e nunca haverá. E hoje, para a sua glória, o Senhor habita em nós, e é o Senhor mesmo que nos dá o entendimento. Não é porque nós somos inteligentes, não, é o Senhor que nos dá o entendimento, o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. Levante as suas mãos e digam: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graça e paz, e até quarta-feira. Vão com os anjos de Deus. Te amo, Senhor, te amo por seu amor, pela graça revelada. Te amo, Senhor, te amo por seu amor, pela graça revelada. Dá um abraço no seu irmão e até quarta-feira, pela fé, em nome de Jesus. Graça e paz a todos vocês.